Queridos, já está conosco também nosso pastor Antônio Marcos. Ele vai estar trazendo a próxima palestra para nós. E esta é aquela que tem por tema: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aprecie, deguste, se alimente bastante, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer nesse evento. Você que está em casa nos assistindo, continue aí. Recebemos um feedback aqui que precisamos baixar o som para os irmãos que estão assistindo em casa, tá bom? Eles pediram aqui para baixar o som para eles que estão ouvindo no YouTube. E você que ainda está aí, você vai agora compartilhar, tá bom? Estamos atendendo ao seu pedido para a melhor qualidade deste evento. Palmas que adorem o nome do Senhor. Recebemos o servo do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Antes de nós entrarmos aqui no meu tema, ou seja, o que nos foi proposto, eu gostaria de agradecer, louvar ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã, fazer parte desse grupo de pessoas que está aqui com a finalidade de buscar a Deus, de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu acredito que, se não todos vocês, mas uma boa parte de vocês acredita que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E Deus tem uma palavra para você, se você quer fazer desse momento um momento especial, para que você venha participar da salvação. Amém? Quero também saudar, cumprimentar aqui os internautas que estão nos acompanhando, que Deus possa abençoar todos vocês também participando aqui desse evento junto conosco. Amém? Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé, para nós fazermos uma leitura de um texto bíblico, e logo após nós vamos entrar aqui numa palavra que nós vamos esboçar junto com os irmãos, que está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Por gentileza, apanhe a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus, para nós iniciarmos aqui hoje, tratando do tema proposto. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler aqui no versículo 13. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: mas aquele que perseverar até o fim será. Acompanhe conosco e nos auxilie no complemento da palavra. Vou ler. Mas aquele que perseverar até o fim será. Amém. Pode se assentar agora. Dá uma salva de palmas, dá um glória para Jesus. Se sinta à vontade na presença de Deus. Bom, irmãos, nós estamos aqui hoje, como eu disse a princípio, uma oportunidade de estarmos aprendendo mais de Deus, mas muito mais do que isto. Estamos adorando o nome do nosso Senhor Jesus. Isto é algo maravilhoso que Deus concede a todos nós. E o tema que nos foi proposto, irmãos, ele é muito importante, principalmente na atualidade, no momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos a todos os momentos acompanhando nas mídias e outras partes, outros meios de comunicação, pessoas dando ênfase com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, os acontecimentos atuais configurando o cumprimento da palavra de Deus, e muitas pessoas não conhecendo ou não compreendendo a palavra de Deus, ficam como que meio perdidas, sem saber se crê ou não crê no que está sendo informado, se é o correto ou não é o correto. Então, eu acho que o assunto ele é pertinente, ele é para a nossa época mesmo. Bom, o texto que nós lemos é um pequeno versículo, mas ele tem muito a nos ensinar. Eu quero fazer aqui uma introdução contextualizando o momento em que foi pronunciada essas palavras, e essas palavras foram pronunciadas pelo Senhor Jesus. Jesus se encontrava
no templo em Jerusalém, junto com seus discípulos e uma grande multidão o acompanhando. E ele saindo do templo, o templo na cidade, ela tem uma porta dourada, que ela tem a sua direção, a sua abertura em direção ao leste. Bem em frente tem o Monte das Oliveiras. E a muralha do templo também fazia divisa naquele momento para a saída da cidade. Então aquela porta não só saía do templo, da esplanada do templo, mas saía também literalmente de dentro da cidade de Jerusalém. Então Jesus saindo com seus discípulos, e os discípulos admirando, as construções, as edificações do templo. Vale ressaltar para vocês, ou fazer menção, que o templo havia sido reestruturado pelo rei Herodes, e a construção tinha ficado magnífica, com pedras, umas edificações que, aos olhos do homem, transmitiam uma ideia de fortaleza, de resistência. Então os discípulos, observando aquela edificação, fizeram um comentário a respeito da solidez do templo. E Jesus então diz para eles que aquele templo, em um dado momento, não ficaria pedra sobre pedra, ou seja, tudo aquilo que os judeus confiavam, tanto no sentido espiritual como físico, as edificações, seriam derrubados. E quando os discípulos ouviram aquilo, eles ficaram intrigados, mas não falaram nada no momento. Chegando no Monte das Oliveiras, Jesus com seus discípulos e mais uma multidão junto, os discípulos tomam-o em particular, e segundo a dúvida que eles tinham sobre a palavra de Jesus lá no templo, eles fazem uma pergunta para Jesus Cristo. A pergunta deles era o seguinte: quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda no fim do mundo? Está lá no versículo 3. Nós lemos o versículo 13, isso está no texto, no versículo 3. Quando que se daria aqueles acontecimentos? De que forma? Que sinais? Bom, quando eles fazem essa pergunta, na verdade, eles fazem uma pergunta duplicada. Eles estão perguntando quando serão estas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinais haveria da tua vinda e do fim do mundo. Bom, Jesus então, respondendo a eles as dúvidas, começa a citar que um dado momento surgiria falsos profetas, falsos cristos, guerras, pestes, terremotos. As pessoas perseguiriam umas às outras, deixariam de ter o amor, ou seja, ter aquele companheirismo. Jesus, então, no meio desse discurso, estava respondendo às duas perguntas. É importante já ressaltar para vocês aqui, que quando Jesus trazia as respostas para eles, que nós observamos ali a partir do versículo 4 até o versículo 11, que parte do que Jesus disse já se cumpriu. Mas as palavras de Jesus, como eu disse, elas traziam um duplo sentido. Ela se referia, assim, ao momento da destruição do templo em Jerusalém. Algo que aconteceu anos depois desse momento, quando um general por nome de Tito entra na cidade de Jerusalém para sufocar uma rebelião e destrói todo o templo. E todos nós sabemos que o templo era todo adornado de pedras preciosas, de materiais preciosos, inclusive ouro. Houve um grande incêndio e que o ouro de dentro do templo derreteu de uma certa forma, que se entranhou pelas brechas das pedras da edificação do templo. E os soldados do Império Romano, para apanhar aquele ouro, eles derrubaram tudo ainda que estava de pé do templo para conseguir encontrar o ouro que estava entre as frestas, entre as pedras e outras. Cumprindo então o que Jesus havia anunciado a respeito da destruição do templo. Mas ficava então, como ainda fica para nós até hoje, a segunda pergunta, que foi esta: e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí é algo importante para nós, irmãos, estar falando a esse respeito nessa noite. É importante também mencionar para vocês, anteriormente,
ou seja, antecipadamente, que no versículo 8, Jesus faz menção dizendo que tudo isso que ele havia anunciado sobre pestes, terremotos, guerras, era o princípio de dores. Era o princípio de dores. E quando ele fala princípio de dores, ele está fazendo uso de uma linguagem, de expressões que era comum entre os hebreus, principalmente na literatura dos hebreus, os judeus, que era recorrer a coisas do cotidiano, usando-as como ilustração para aplicar um ensinamento, uma lição para alguém. Então, quando Jesus dizia para eles aqui no versículo 8, que tudo isso era o princípio de dores, Jesus estava usando a figura de uma mulher grávida, começando a sentir as contrações para dar à luz à criança. E o processo é dessa forma. Ela começa a sentir as dores, as contrações. De repente as dores passam. E tem um período entre uma contração e outra. Um dado momento ela sente de novo as cólicas, as dores. Mas à medida que o tempo vai passando, esse espaço de tempo entre uma contração e outra, entre uma dor e outra, vai diminuindo. O tempo vai ficando menor. À medida que a intensidade das dores vai ficando mais forte. Tá aí as minhas irmãs que podem realmente dizer se eu estou comprovando ou se eu estou dizendo a realidade. Vai ficando mais fortes, mais fortes. E há um dado momento em que não há espaço de tempo entre uma contração e outra, entre uma dor e outra. E as dores não é mais fraquinhas, é as dores intensas. É justamente nesta hora que há a beleza do nascimento de uma vida vinda ao mundo. Quando Jesus diz tudo isso, ele está se referindo guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, falsos profetas. Ele está dizendo princípio das dores. E quando ele diz isso, explicando para os seus discípulos, é importante dizer para vocês, não me lembro se eu mencionei aqui, que os discípulos haviam tirado Jesus à parte no meio dos demais, e naquele momento Jesus estava dizendo essas palavras unicamente para discípulo, não tinha seguidor do lado dele no seu auditório. Era aquelas pessoas que eram discípulos, aquelas pessoas que eram convertidas, eram esses que estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo. Bom, Jesus havia também feito uma advertência para eles ficarem cautelosos, para não serem enganados. Mas vamos continuar no assunto. O resultado de tudo isso, irmãos, tem um ápice aqui no versículo 12. Quando Jesus diz, eu vou ler aqui para vocês, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando Jesus faz a menção de tudo aquilo que ele havia narrado como sinais, ele diz que como resultado de tudo isso, muitos se esfriariam no amor. Ele estava dizendo aquilo para quem? De seguidores? Não, discípulos. Muitos se esfriariam no amor. Agora preste atenção, o versículo 13. Jesus continuando, e o escritor Mateus registrou, Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será. Bom, aí está o tema, irmãos, do que nós vamos falar a partir de agora, que é o tema da nossa ministração. Tudo isso que eu falei era uma introdução, era contextualizar o momento para você compreender. Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus com seus discípulos, Jesus falando das últimas coisas, da sua volta. E aqui então nós vamos entrar no nosso tema. Aqui no versículo 13 há uma revelação, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando nós lemos o versículo 13, nós vamos encontrar aqui um artigo que está, melhor dizendo, uma conjunção que está aqui na palavra mais. Essa conjunção está ligando o versículo 12 com o versículo 13.
Quando Jesus disse, vou repetir, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele continua dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então quando Jesus fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está falando de uma perseverança no amor. Porque a conjunção está ligando as duas coisas. Ele está dizendo que muitos vão se esfriar na fé, ou seja, muitos vão se esfriar no amor. Mas entre aqueles que têm o amor de Deus, somente aqueles que perseverar no amor será salvos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. A partir de agora eu quero mostrar para vocês algumas compreensões a respeito desta passagem. Quando Jesus fala perseverar, e nós vamos tentar entender o significado da palavra perseverar, a definição, nós encontramos o seguinte: perseverar é o ato de persistir em determinado comportamento. Quando alguém está dizendo, eu estou perseverando, a pessoa está dizendo que ela está perseverando, ela está insistindo, ela está persistindo em um comportamento. Eu trago para vocês alguns exemplos. O exemplo que está em Lucas capítulo 8, versículo 15, que fala do bom fruto com perseverança. Aqui, o escritor Lucas, ele está falando sobre a parábola do semeador salgado. E ele está tratando daquela semente que caiu em boa terra, que Jesus explica dizendo que a boa terra, ou aquela semente que caiu em boa terra, é aqueles que recebem a palavra e com perseverança em dar bons frutos. São pessoas que recebem a palavra e têm perseverança em dar bons frutos na presença de Deus. Outro exemplo, para ficar bem claro o significado da palavra perseverança, está ali em Efésios capítulo 6, versículo 18. Quando Paulo fala da perseverança na oração. Então, como eu disse a princípio e repito, o significado, a definição de perseverança é perseverar ou persistir em um ato contínuo, num comportamento contínuo, que continua, persistir naquele comportamento. Bom, então se Jesus disse lá no versículo 13, mas aquele que perseverar no que ele está dizendo? Como eu já disse para vocês que o versículo 13 tem uma união com o versículo 12, Jesus está dizendo em perseverar no amor. Mas antes disso, deixa eu falar algo mais interessante. A perseverança é nunca se dar por derrotado. Quando nós falamos de perseverar, significa que é aquela pessoa ou é aquela situação que você nunca se deixa ou se coloca ou aceita o fracasso, a derrota na sua vida. A pessoa não se dá por derrotado. Porque aonde há perseverança significa que há insistência. Quando eu falo também de perseverança, é ter esperança. Quando Jesus estava dizendo ali a respeito de perseverança, ele estava falando também a respeito de esperança. E quando nós falamos de esperança, irmãos, é algo que todos os dias, a todos os momentos, nós estamos lidando com esta situação. O que nos conforta em meio às dificuldades as quais nós estamos vivendo? A esperança de que amanhã vai ser um dia diferente. A esperança de que aquele problema vai ter um fim. A esperança de que aquilo que não conseguimos conquistar ou vencer hoje, venceremos amanhã. Então perseverança também eu poderia definir como um ato, como algo que dá suporte, dá ênfase, dá base para a esperança. Então Jesus dizendo perseverar, ele estava dizendo então perseverar no amor. Todos que perseverar no amor de Deus será, ou seja, todos que perseverar no amor vão ser aquelas pessoas que vão conseguir obter a sua salvação.
Mas é importante nós destacar aqui que é o cume do que eu pretendo falar com vocês, é a questão do amor. Porque o amor, irmãos, ele não é algo que Deus está nos solicitando, como algo que nós temos a opção de dizer não ou sim. O amor é um mandamento. E quando eu digo amor, talvez há alguém em nosso meio que não vai compreender o significado. Mas esse amor que Jesus está se referindo ali, é aquele amor que é o ágape, é aquele amor que é um que vem de Deus, que manifesta na vida do servo de Deus, do discípulo do Senhor, e transforma por completo a vida da pessoa, e faz com que a pessoa, sim, tenha perseverança em seguir e fazer a vontade de Deus. O amor é um mandamento. Cristão que é cristão e quer morar no céu tem que amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Quando nós falamos de amar o próximo como a nós mesmos, significa que para trazer o bem, para promover a vida na vida de uma outra pessoa, de um outro ser humano, há necessidade até mesmo de você se colocar em detrimento das suas próprias necessidades. Porque o amor verdadeiro constrange o homem, porque Jesus nos deu esse exemplo. Ele se entregou à morte para nos trazer o direito de salvação. O amor é tudo isso, irmãos. Ele é um mandamento. Porque também o amor é fruto de um cristão genuíno, um cristão convertido. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos ali Paulo dizer que o amor é uma revelação do Espírito Santo dentro do coração do cristão verdadeiro. É uma virtude, é algo que vem de Deus, irmãos, que nos capacita a amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda ontem, eu estava meditando sobre a vida de algumas pessoas que cruzou a caminhada de fé no meu ministério. E no momento, tendo informações a respeito destas pessoas, descobri que elas estão passando por momentos difíceis. Que só de pensar na situação que elas estão vivendo, me dá aquela dor no coração, e eu comecei dentro de mim indagar, pensando, embora eu já tinha a resposta de Deus, mas pensando, meu Deus, qual é a razão de nós realmente vivermos nesse mundo? Porque quantos que estão por aí dizendo, ou encontrando, ou achando que a razão de viver nesse mundo é para usufruir dos benefícios desta vida, mesmo que esses benefícios venham do Senhor. Mas quando essas pessoas passarem por uma situação, se elas passarem por uma situação complicada como esta, o que será delas? Bom, irmãos, eu cheguei à conclusão, e mais uma vez o Espírito Santo, falando profundamente no meu coração, meu servo, você se esqueceu que o seu destino e o destino de todo aquele que me serve é o reino do Pai? Aqui nesse mundo, irmãos, cabe a nós perseverarmos. Então o amor, ele é o resultado de uma conversão genuína. O amor não é algo que alguém pode ou não pode ter. Se você realmente é um cristão transformado, o amor tem que habitar dentro de você, e ele habitando dentro de você, você conseguirá sim fazer a vontade de Deus absolutamente. Porque aquele que ama a Deus faz a vontade dele, mesmo que a vontade dele, e principalmente quando a vontade dele é diferente da sua, porque a vontade de Deus é perfeita. O que mais? O amor não é religiosidade, irmãos, somente rituais externos. O amor não é só comparecer em um determinado momento, em um evento, em uma concentração, sentar em uma determinada poltrona, e depois sair para fora, e dentro do coração sentir que cumpriu as suas obrigações espirituais para com Deus. O amor é muito mais do que isso, irmãos. O amor é muito mais. O amor é fazer a vontade de Deus, mesmo que seja lágrimas, mesmo que no seu coração você não compreenda o porquê daquilo, mas ouvindo e entendendo que Deus sempre quer o de melhor para o seu povo, então se dispondo a fazer a vontade dele. O que mais? Louvado é o nome de Jesus. Obrigado.
Porque o amor a Deus é uma obediência completa. Mas para nós concluirmos, quando Jesus falava então, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Falar de salvação, irmãos, é falar de promessa que foi feita para cristão, para servo de Deus. Falar de salvação é falar de promessa que foi feita para servo de Deus. Não é para o mundo de impiedade. Quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele estava dizendo para mim e para você, nos estimulando a perseverar no amor, fazendo a vontade dele, cumprindo a vontade dele, para que nós viéssemos como resultado receber a salvação. Essa promessa é para você que crê em Deus. Salvação é ser livre da corrupção do pecado. É aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que é livre do domínio, do senhorio do pecado, porém sendo tentados, mas tendo a capacidade de Deus para resistir. Salvação é habitação com Deus para sempre. Salvação é isso, irmãos. Habitação ao lado de Deus para sempre. É isso que Deus tem para você. Se os seus olhos vertem lágrimas nesse momento por causa dos problemas, não deixe esses problemas te abater, te afastar. Se lembra que Jesus tem para você a sua salvação. Louvado é o nome de Jesus. Jesus, em sua resposta aos seus discípulos, estava revelando o quê? Nos últimos dias, o principal problema dos cristãos seria a frieza do amor a Deus. E isso teria implicações sérias na salvação de cada um. Pois ele disse, aquele que perseverar. Isto é um despertamento para nunca deixarmos este amor esfriar. Pelo contrário, ser sempre obedientes a ele. Pois a obediência é prova do amor que temos em Deus. E tudo isso nos resultará em salvação. A sua obediência vai fazer a diferença, porque ela é prova do amor. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Quem está aguardando Jesus voltar, levante assim as suas mãos. Dê espaço a esse amor que está dentro do seu coração, viva ele. Pois esse amor te capacitará a fazer a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus. Eu posso até usar um exemplo. Muitos gostariam também de estar aqui hoje, desejar estar conosco aqui hoje, mas não amava a Deus o suficiente. Não todos, mas muitos não amavam e não amam a Deus o suficiente para deixar de fazer outras coisas que estão atraindo eles em outras localidades para estar aqui. Eles amam muito mais outras situações, outros contextos de vida do que estar na casa de Deus. Frisando, não são todos, mas muitos, com certeza, irmãos. Essa igreja poderia estar lotada de pessoas, muito mais do que já está, mas muitos, mesmo querendo estar aqui, mas o amor não era o suficiente para motivá-los, eles vencer as barreiras e estar aqui conosco. Que Deus abençoe a todos. Quero já agradecer a todos por estar aqui e também por essa oportunidade me concedida. Amém? Fica de pé em o nome de Jesus. Vamos receber aqui o servo de Deus, as palmas bem alegres, louvando o nome do nosso Senhor Jesus.